hoje eu quero compartilhar e analisar junto com você um case interessantíssimo de empreendedorismo feminino, de uma grande mulher que saiu do nada e conseguiu criar um grande império. Vamos analisar o caso de Bianca Bocca-Rosa. Vamos analisar as estratégias dela para aplicar no seu negócio e você conseguir construindo o seu império. A primeira estratégia que vejo nesse caso da Bianca Bocca-Rosa, que quero compartilhar com você, foi: por que a gente fala que ela começou do zero e criou um grande império? Você que conhece a história dela, quando ela começou sem nada, sem nenhum recurso. Ela tinha o tempo dela e as redes sociais. E com isso, ela começou um potencial que ela tinha, que já era dela, essa parte toda de maquiagem, de como se maquiar, era um diferencial dela, era uma característica dela, era algo que ela tinha, uma potencialidade dela, e ela, com o tempo e com as redes sociais, começou aí a criar autoridade, gerando valor para outras pessoas. As pessoas começaram a se identificar com ela e como ela tinha autoridade, passava conhecimento, ensinava, as pessoas foram se conectando com ela, foram se identificando com o que ela tinha ali de bom, o que ela tinha de diferencial, o que ela tinha de característica para oferecer para uma outra pessoa, e as pessoas começaram a se identificar com ela. Então, um ponto muito importante para a gente refletir no nosso processo de empreendedorismo. Qual é a minha potência? Qual é o meu diferencial? O que eu tenho de virtude? E a partir disso, com os recursos que eu tenho, começar a gerar autoridade para gerar valor para um público específico que ela se conectava, que ela se ligava aí nesse momento. Uma segunda estratégia bem interessante nesse case para a gente analisar juntas e trazer para o nosso negócio foi: ela primeiro gerou essa autoridade, gerou esse valor. O segundo passo, já com essa autoridade e com esse valor que ela foi gerando para o público dela, onde as pessoas se conectaram com ela, ela começou a cobrar por esse serviço. Então, ela começou a cobrar por fazer maquiagem em outras pessoas, em noivas. Ao mesmo tempo, ela foi se conectando com algumas marcas, foi fazendo parcerias com outras marcas, e aí ela também lançava os produtos de outras marcas, fazia publicidade para outras marcas. Ou seja, com esse potencial que ela tinha, que ela explorou nas redes sociais, que ela passou essa autoridade no tema de maquiagem, ela começou a se conectar com pessoas e a partir daí pôde cobrar pelo serviço que ela oferecia. Serviço tanto de maquiagem quanto com outras marcas. Obviamente, inicialmente era um preço um pouco mais econômico, porque tinha mais tempo. Conforme ela foi crescendo nas redes sociais, foi adquirindo mais seguidores, mais autoridade, foi se conectando com mais pessoas no mundo digital, o valor da hora de trabalho dela foi subindo, ela foi escalando uma outra dimensão de faturamento, de relacionamento, de contatos nesse mundo que ela escolheu, que era o mundo da maquiagem. Então, isso também fica aí um ponto para a gente de ir trazendo isso para o nosso negócio. Como eu gero autoridade em algo que eu tenho autoridade, que é o meu conhecimento, como eu vou gerando valor na vida das pessoas para passar para esse passo de poder cobrar pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pelo serviço, pelo produto que você vende. E o terceiro passo, que também é muito interessante, analisando o tema da Bocca-Rosa, aí ela conseguiu criar a sua própria marca, a sua própria linha de produtos. Então vocês percebem que é uma escada mesmo, que não tem como começar aqui e já ir para um nível de um império. Teve todo um crescimento. Ela, do nada, com os recursos que ela tinha disponível naquele momento, ela se especializou, entre aspas, em algo. Ela tinha uma especialidade e a partir disso gerou autoridade, gerou valor, se comunicou
com um público específico, fez essa ligação com o público, gerando valor para uma determinada comunidade, para um determinado grupo, começou a colocar em prática o seu serviço, o seu potencial. Então, começou a fazer maquiagem, maquiava noivas, fez parcerias com outras marcas em lançamentos de produtos direcionados para maquiagem. E aí ela chega num estágio, num nível onde ela tinha mais autoridade, mais conhecimento, mais embasamento teórico de vivências, de suporte de equipe, e ela foi capaz de criar aí a sua própria marca com os produtos que ela acreditava, e foram produtos que é muito interessante a gente analisar isso, que ela foi adquirindo conhecimento ao longo da vida. Não é que do nada ela acordou e falou, bom, vou fazer uma base assim. Tudo que a gente vai vivenciando no processo de empreendedorismo, isso vai nos fortalecendo, isso nos vai dando conhecimento. Você lembra de alguma coisa, você faz conexão. Não é copiar o que o outro faz. Com certeza ela não pegou uma base de uma empresa parceira que ela trabalhou, mas toda a caminhada dela foi dando suporte para que ela criasse uma marca com a identidade dela, com o que ela acreditava. Bom, esse produto vai ter esse diferencial que para mim é importante, que eu vejo essa diferença na pele, que eu vejo essa diferença no momento que eu aplico. Então, toda a caminhada dela foi dando esse suporte, essa base para ela conseguir criar uma marca que tinha a ver com o que ela acreditava, com o conhecimento que ela foi adquirindo durante o processo de empreendedorismo dela. Analisando esses 3 pontos, para ficar mais claro para a gente, para trazer saindo do império e trazendo para a nossa realidade, e como a gente pode também trilhar esse caminho para chegar no império, eu vou fazer alguns links com a minha história e eu te convido a fazer essa reflexão também com a sua história. Então, pegando o caso da Boca Rosa, que é um case super interessante de empreendedorismo, ela começou do nada, sem recurso, com uma potencialidade que ela tinha, com uma virtude que ela tinha e com o que ela tinha disponível, que era a potencialidade dela, que era a maquiagem e as redes sociais. Ela começou a criar autoridade e gerar valor. Trazendo um pouco para a minha história, para que você possa ir trazendo para a nossa realidade, também para a sua história, eu fui para um país sem nada, não sabia falar o espanhol, não tinha parente na Argentina, nunca tinha vivido lá, tinha ido algumas vezes como turista, mas não sabia a realidade de lá, e com o que eu tinha no momento, que era um grande desejo e o meu potencial de empreendedorismo, eu fui para um outro país e aí eu comecei a gerar autoridade nesse tema de empreender, de trabalhar com franquias, de desenvolver um negócio em um outro país, e comecei a gerar valor, comecei a me conectar aí com as pessoas, comecei a gerar um valor em um outro público e com uma outra, em um outro país. O segundo passo dela, que a gente analisou, foi a partir do momento que ela conseguiu gerar autoridade, valor, ela começou a cobrar por esse serviço e foi subindo o nível de quanto ela poderia cobrar, foi escalando um nível de faturamento. E trazendo isso para a minha realidade, eu também cheguei em outro país, consegui empreender, e no início eu também comecei, gerei valor, as pessoas se identificaram com o negócio, eu comecei a ser autoridade no tema, muitas mulheres e muitos homens se identificaram com o negócio e eu comecei a cobrar por isso, em 2 vertentes, oferecendo um serviço para o público final e a venda de franquia. Então eu comecei a mostrar para o outro, a oferecer para o outro com a autoridade que eu tinha de que esse era um negócio que valia a pena investir, que era um negócio que a rentabilidade era boa, com a minha autoridade no tema, com o que eu tinha aí para oferecer naquele momento. E aí eu também fui escalando. No início o preço do serviço era depois eu já vi que eu poderia subir, que a demanda estava crescendo, que as pessoas estavam mais se identificando com a marca, identificando com a minha história. Eu pude ir cobrando outro preço para desenvolver franquias, eu pude ir escalando outros estados da Argentina, e não só Buenos Aires. Então eu fui escalonando
o processo, a caminhada, e isso é muito importante você trazer para a sua realidade. A gente não começa do zero e no outro mês está num nível de império. Aí tem todo um caminho que precisa ser percorrido nesse processo. E por último, o que a gente analisou na história dela foi, com toda essa autoridade, com esse valor que ela foi construindo na caminhada dela, ela teve a possibilidade de criar a própria linha de produtos dela com aquilo que ela acreditava. E que, trazendo para a minha história, eu também consegui, também estou aí no processo de construir esse império, desenvolvendo em outro país uma marca que não era conhecida lá, um serviço que não tem lá, vendendo franquias, desenvolvendo também uma linha exclusiva de produtos da própria marca, mas eu não desenvolvi essa linha do produto. Então hoje eu já começo a desenvolver. Foi com tudo que eu fui escutando da cliente no dia a dia, o que elas pediam, o que elas queriam, o que tinha de diferencial no mercado. A minha trajetória de 7 anos foi dando toda essa bagagem para conseguir chegar com um produto diferenciado e com mais autoridade no tema que eu resolvi empreender na Argentina. Aqui nesse vídeo, a gente só falou de 3 estratégias. Se a gente analisa mais a fundo o tema da Boca Rosa, a gente vai encontrar diversos outros temas, outros tips que a gente fala na Argentina de empreendedorismo. Mas desses 3 que a gente conversou hoje, qual você se identifica mais e como você consegue aplicar isso no seu negócio e na sua jornada de empreendedorismo? Deixa aqui nos comentários e quem sabe a gente faz um outro vídeo explorando outras vertentes do caso da Boca Rosa. Comenta aqui, deixa seu comentário e a gente segue conversando sobre o tema. Você que é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, nenhum vídeo sobre empreendedorismo. Me segue nas outras redes sociais e nos vemos no próximo vídeo.